Fábio, temos uma pergunta bem interessante. A pessoa se identifica como Pacíficos. Pacíficos. É uma página? A pessoa que amo desencarnou há 33 anos. Tenho 46 anos hoje. E morro de medo de morrer muito velhinha e ele ainda estar com 19 anos. Nosso perispírito continua como desencarnamos? O nosso espírito, ele é uma chama, a forma como vocês imaginam, um clarão, uma chama. O nosso perispírito, ele que dá a forma ao qual os fantasmas são vistos, né? Mas, assim, dentro do mundo espiritual, as pessoas se encontram, não é por uma imagem, as pessoas se encontram pelos sentimentos, né? Então, não são as imagens que se encontram, até porque não tem um corpo, é uma matéria muito sutil, etérea. Por exemplo, quando ela chegar no mundo espiritual, se ele estiver esperando de alguma forma, vai ser aqueles sentimentos que vão se ver, né? Não é uma mulher velha com um homem jovem, são duas pessoas que se amaram. A mesma coisa, uma mãe que morre com 20 anos e vai para o mundo espiritual, e um filho que morre com 100 anos e vai para o mundo espiritual, quando se encontram, não é uma mãe com 20 anos e um filho com 100, é um amor de uma mãe e de um filho, né? Então, são sentimentos que se procuram, não são imagens, até porque os corpos já não existem, né? O que fica são os sentimentos, são a essência ou espírito. Então, isso é uma regra dentro do mundo espiritual. Não é a aparência, é o sentimento. A gente já pode chamar um dos médiuns? Então, escolha alguém, por favor. O Franklin Santos. Meus irmãos possuem mediunidade, mas têm medo de desenvolver e nem tocam no assunto. Há algum motivo para que só eu não tenha essa mediunidade ainda? Não há um motivo, até porque assim, a gente vem dentro de grupos familiares, mas os nossos projetos podem ser diferentes, a gente não precisa vir com o mesmo projeto. O que é a mediunidade? A mediunidade é uma disposição física, ela está dentro de um corpo físico, é uma escolha, um projeto espiritual, mas ela está dentro de um corpo físico. A mediunidade, a possibilidade de tu mediar entre os mundos. Por que isso? Porque existe essa necessidade, até porque não são só os médiuns, não são só aqueles que escolheram esse caminho dentro do mundo espiritual. Existem médiuns que, por ser uma situação física, uma disposição física, eles adquirem essa mediunidade durante a encarnação, através de traumas, através de ocorrências que marcam, né, de uma forma pesada, eles adquirem, tipo uma separação, uma doença física grave, um assalto, um trauma. Isso tudo pode fazer com que aquele encarnado abra essa brecha entre os dois mundos. Para te ver como a mediunidade, ela não tem nada a ver com a espiritualidade, ela não é uma disposição física, que existem mediadores entre os dois mundos que são totalmente inferiores, né? Moralmente são muito inferiores. Tem a possibilidade de ter esse contato fazer a mediação entre os dois mundos, mas usam de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente deliberada para o mal. Posso fazer mais uma?
Por que os espíritos não dizem os seus nomes durante a passagem com os médiuns? Olha, eu acredito que talvez por medo, mais por medo, alguns, e por caridade outros. O que acontece? Se tu está fugido, porque a maioria acredita que eles não vão ter, eles estão sendo, eles não estão tendo segurança, eles não estão num lugar onde realmente eles podem relaxar e dizer, ó, eu sou esse, eu preciso de ajuda. Se tu dentro do mundo físico, se tu está em erro, se tu chega num lugar, o que tu quer esconder? Se tu está fugindo, se tu está em erro, o que tu esconde? A identidade. A identidade, né? Então, esse é o fator maior. A maioria desses transtornos, eles estão em erros, eles já vêm de um histórico difícil dentro do mundo espiritual, sendo enganados e acreditam estarem no inferno. Muitos acreditam até que fugiram do inferno. De alguma forma, eles não... Alguém deixou eles escapar, tem algo errado, e se descobrirem quem são, eles vão ser colocados lá de novo, né? E alguns, por caridade, o que acontece? Um dia, um senhor, o seu Antônio, ele escreveu uma carta, e daí, depois que terminou a carta, eu vi que ele continuava ali no ambiente, e eu perguntei para ele assim, qual é o seu sobrenome, seu Antônio? E ele disse assim para mim, eu sou o Antônio do mundo, eu posso ser o Antônio que vai alegrar muitas famílias. E daí eu entendi assim, às vezes é para uma família, mas se tu é o Antônio daquela família, que coisa boa ele pensar nisso, de ter a caridade de alegrar alguém também, né? Então aquilo me marcou assim, eu sou o Antônio do mundo, eu posso ser o Antônio de muitas famílias, né? Então às vezes eu acredito que possa ser não só pelo medo, mas também pela caridade.